O desafio do Inter é o meio do ano. O desafio do Inter é e se o Vitão vai? E se o Vitor Gabriel vai? O Bernabé o Inter comprou por 5 milhões de euros. 13,5. 13,5. O Inter para revender, para ter lucro em cima. Porque o negócio do futebol é esse. O ponto é que vai precisar remontar o time em julho. E isso é um ponto de quando me alerta. Eu tenho perguntavam, certeza, Vaguinha. tá? Eu tenho certeza. Primeiro, como informação, é um acordo que existe entre a parte do Vitão, o Vitão e seus empresários, com a direção do Inter, que nesta janela chegou proposta boa, sai. Quem não desistiu Nesta dele janela. ainda é o Flamengo. O Flamengo não Mas aí eu desistiu acho que do o Inter não negocia. Com o clube do futebol brasileiro, aí eu acho que Mas existe não um acordo. não depende- Ah, bueno, tá. Aí, Tem que ser pro eu exterior. acho que o acordo é pros dois lados, né? Tá, beleza, mas é pra fora. Tá, mas tu ia falar do Vitor Gabriel também? Tem Não, acordo com o aí Vitor é o Gabriel? seguinte, se vender o Vitão, pode até vender Vitor Gabriel e Bernabé, só que só entrega no final do ano. Quando me perguntavam Mas assim, eles não vão levar quando me no final do perguntavam ano. assim, olha, o Inter é candidato a título, como fizeram pro Léo, pra gente aqui no sala de redação, eu lembro um dia uma enquete. O meu argumento era sempre o mesmo, era o seguinte, se trata menos do que está acontecendo agora, que o Inter está jogando melhor e pode até evoluir porque tem Mundial de Clubes, e se trata mais da janela, esse que é o problema. Na janela, os adversários do Inter compram jogadores por 50 milhões, por 70, e do Grêmio também, e o Inter tem que vender. E aí, nesse meio tempo ali, até tu achar um substituto, vai-se embora 3, 4, 5 jogos Mas e no acabou. caso do Flamengo, Esse que é o eu problema. concordo com você, mano. No caso do Flamengo, por exemplo, ele tem uma perda iminente com a qual ele já conta, que é o Wesley, que vai trabalhar com o pai Pepe, lá no City. E o outro jogador é que, mesmo de contrato renovado, o Gerson, o Zenit não desistiu dele e vai melhorar a proposta para o Gerson e para o Flamengo. Então eles também perdem. O que eu concordo com você é que a capacidade deles Mas é de isso. restituir Claro. a perda é muito superior, eu diria que até incomparável, à do Grêmio e à do Inter. O Flamengo contratou por 40, 50 milhões por lesão. O Pedro se lesionou, vai lá e contrata Gonçalo Plata, quem for. O presidente O Alessandro lateral Barcelos direito, é muito bom negociador. Nesse Não. sentido, ele Mas é que- soube administrar muito Mas aí bem, tu- ele fez boas vendas, Não, e eu tenho certeza, se ele vender o Vitão, pode até vender os outros dois. Só que é entrega lá em Mas dezembro. aí é que tá, Vaguinha. Quem for comprar o Vitor Gabriel e quem for comprar o Bernabé, não vai levar para integrar na janela de inverno deles lá. A janela de inverno deles é só de ajuste ou de alguma troca. Eles vão levar pro verão para começar a temporada. Então não vai, Léo. Então não vende. Ô, É Vaguinha, como é que- aconteceu com o Vitão. é que assim, Quantas embora- janelas o Inter segurou o Vitão? O que nunca chegou a proposta que a proposta que chegou que o Inter quis, o Vitão foi a São Paulo e o Betis, quando no meio do caminho o Betis contratou um outro zagueiro. Aí ele voltou, mas o Vitão estava vendido. A questão toda é que o Inter, embora tenha ganho um título depois de 8 anos, 8 anos, o Inter ganhou um título, o Inter se organizou, o time está bem, a torcida chegou a 150 mil sócios, o Inter tem urgências financeiras que são gravíssimas e precisa vender. Não vai vender, Léo. Vai vender o Vitão e se vender agora na metade do ano, entrega só em dezembro. Não tem negócio com os caras, pelo amor de Deus. O Inter precisa ganhar um título grande, todo mundo sabe disso, inclusive o presidente Alessandro Barcelos. Não tem venda. Não tem. O problema das finanças fica pra depois. Não tem. Eles querem me enlouquecer. O Inter se desenha como competidor de títulos, tá? Libertadores, tem que passar de fase, é verdade. Né? Campeonato Brasileiro, a gente tá vendo o Flamengo, né, acima da média. A Copa do líder Brasil já. nem começou ainda. Mas o torcedor, aí é o sentimento do torcedor, é de que nós temos condições de brigar. Aí vem na janela do meio do ano, nós vamos vender 3 jogadores. Não Mas é que, não fecha essa a conta. dívida do Inter, ela só cresce. O Inter tem um grupo hoje que é caro. O Inter fez muitas contratações. O Inter contratou o Carboneiro, tem o Vitinho para renovar contrato agora no meio do ano. O Inter agregou jogadores. Essa conta, ela precisa ser paga. Eu sei que é difícil pro torcedor Não tem perder diferença os... nenhuma tu pagar em agosto e em Não, dezembro. não tem paga diferença, em sabe por dezembro. quê? Porque Já o- recebe o dinheiro antecipado, faz o que fez com o Gabrielzinho. Porque tem... Vendeu o Gabrielzinho. Mas é que entrega depois. o Gabriel é um caso que ele só não foi antes porque ele tem que fazer 18 anos. É que Vaguinha que não é tão simples assim. Faz o que fez com o Gabriel Carvalho. Sim, mas tu tem que ver a proposta que tu tem, entendeu? Mas, gente, tu eu não tô falando define pra as vocês, isso já propostas que aconteceu. chegam. Já aconteceu na gestão Tá, mas tu Barcelos. concorda que é um risco que o Inter corre? Não, É um risco. deixa eu ir O com o Flamengo Vaguinha não tem esse risco. no Se ele, seguinte sentido. se ele Não. perde o jogador, ele compra o outro É com que eu mais não, dinheiro. assim como o Vaguinha, eu não acredito, com toda a urgência que o Léo traz e é real, eu não acredito que o Inter, candidato a título que esteja ainda no meio do ano, ele se deu o direito de perder
3 dos seus 4 Não. jogadores de linha na defesa ao O mesmo Léo tempo. quer desmanchar o Inter. Eu acho que o Inter... O Léo isso Oliveira Inter quer não faz. desmanchar o sistema defensivo do eu não quero Internacional. desmanchar o Inter. O teu técnico, na entrevista coletiva aqui de sábado, ele disse, pelo que estão jogando, os dois vão ser uma venda no meio do ano. Os caras vão vir buscar. Não, ele falou em tentar segurar. Eu vou fazer de tudo E ele, pra e ele segurar disse, eu vou eles. fazer de tudo pra segurar, mas pelo que tá jogando, se o Vitor Gabriel retomar o ritmo dele, e o Vitão, a gente sabe que o Vitão é um cara que não saiu ainda porque a proposta não chegou. O Vitão é uma venda certa e aí entra... vai chegar a proposta pelo Vitor Gabriel e o cara vai sair. O E Vitão- ele ainda disse que me tragam 2 zagueiros. O Vitão eu já tô Eu só aceitando. estou trazendo a informação que o técnico disse Não e a ataque o leitura de um mensageiro, cenário. Vaguinha. Até porque o Inter está se destacando e está tendo grandes atuações e os jogadores estão se valorizando. Porque se o Inter tivesse uma situação ruim como tá a do Grêmio, lá embaixo na tabela, trocando de técnico, os caras não vinham buscar. Quem é do Grêmio que pode ser vendido no meio do ano? O César tá ali quase dormindo, paradinho. Não, ele tava agradecendo que estava esquecido. Troca o Léo, Grêmio, também, troca né? o Grêmio pelo Santos. O Léo, Braithwaite o pode Santos. voltar Léo, pra Europa. o Inter tem 80% do passe do Vitão. 80% do passe do Vitão. Por quanto vocês acham que o Vitão pode ser vendido pro Osasuna? 2 dígitos, né? Menos de botar aí 10 10 milhões, milhões? não, né? 10, 12? É, iria pro Betis por 8, né? Mas Tá, esse vamos tempo deixar passou, na faixa né? dos 8. 10 milhões de euros. É, que não acabou não confirmando. Mas o Inter tinha vendido Cerca por de. 8. Ele não foi porque os Sim, caras mas, compraram mas à outro. medida É, que mas aí passa o 8 tempo, pro ele Inter. mais se afirma... 8 pro 8 pro Inter. O acordo Eu era... acho que dá pra fechar Sobra 8 pro Inter. o seu raciocínio em cima dos 10 conto Tá, indo. beleza. E esse dinheiro entra, tu organiza as finanças do ano e daqui a pouco tu pode fazer uma outra venda. Por exemplo, o Gustavo Prado, que já foi elogiado aqui, foi um jogador, foi campeão sub-20 e daqui a pouco ele tem mercado. Não vai ter mercado na primeira linha Não do é o mercado futebol mais europeu, nobre, é. né? Mas daqui a pouco o Inter consegue outras 2 ou 3 vendas menores e tu consegue equacionar a questão 2025. E depois, o Bernabé, ele foi assediado. Bom, legal. O Sevilha quer o Bernabé, tá, beleza. Eu queria uma coisa. A gente tem um campeonato para disputar aqui. Eu vou vender o Bernabé e vou ficar com o Ramon. Não dá. Ô, Como é que Vaguinha, fica então a na cabeça tua do jogador? projeção... Chega o Sevilha pelo Bernabéu, que é um clube que tem tradição de argentinos. Joga La Liga. Não, ele tem que ficar jogando aqui no clube que ele tem contrato. O Thiago Maia não foi pro Santos e a gente tá vendo o que tá acontecendo. Tá bom, mas aí é problema da direção de resolver, de chamar o cara. Olha só, nós vamos negociar aqui, mas tu termina esse ano e depois 3 tu o vai. Inter não vai vender, né, Pois é gente? isso, Na o tua- três Um, ou três talvez. meses. E a É. questão específica do Vitor Gabriel, Um, tá, talvez sim. talvez não seja nenhum momento de vender ele no meio do ano. Esse jogador tem potencial para crescer, ficando mais tempo aqui para ser vendido até por mais. Eu acho que o preço do Vitor Gabriel não está consolidado para metade do ano. Na projeção do Vaguinho, então, o Inter faria bem vender o Vitão por um valor alto para entrar um bom dinheiro e fica com o Vitor É que- Gabriel e o Bernabé. não, se eu tivesse opção para ver, vende ou não vende, Não vende ninguém. não vendo ninguém. Agora, eu não tenho essa opção. O Vitão já, como informação, o Vitão já não tem negócio mais. Vai ser vendido, ponto. Isso A já no projeção bastidor todo mundo já A sabe. projeção do Vaguinho é o seguinte: os caras vêm aqui, dão 15 milhões por cada jogador e levam daqui a 3 anos. E o Inter ganha todos os pontos.